Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde nós tratamos sobre ginástica do cérebro ou estimulação cognitiva. Hoje nós vamos resolver um quebra-cabeças Shingoki de nível médio. Para você que assiste os nossos vídeos, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações para você ter sempre as nossas novidades e não esquece, compra as nossas apostilas para você manter o seu cérebro ativo e jovem. Então vamos lá, eu vou começar passando para vocês algumas dicas e técnicas que eu utilizo para resolver esse tipo de quebra-cabeças. Por exemplo, quando eu tenho dois círculos com o número 2 juntos um ao outro, eu não posso resolvê-los horizontalmente. Se eu fizer isso, eu vou ter 3 segmentos de reta, ou seja, 3 vetores. E assim eu vou exceder o número de ambos os círculos. Vou cometer 2 erros ao mesmo tempo, então eu preciso resolver os dois verticalmente. Da mesma forma, se eu tiver 2 círculos com 3 brancos dessa forma, com um intervalo de 2 vetores no meio, se eu resolver os dois horizontalmente, eu vou formar 4 segmentos de reta. E aí eu vou cometer o mesmo erro e as duas células vão ter o seu número excedido e, portanto, a solução vai estar errada. Então, nesse caso, pelo menos uma das duas pistas tem que ser resolvida de forma vertical. Outra dica, se eu tiver 2 números diferentes do lado um do outro, se eu tentar fazer essa resolução de forma horizontal, sempre vai ter um dos círculos errado, porque se eu solucionar o círculo com um número menor, vai estar faltando segmentos para o número maior. E se eu solucionar com um número maior, vai estar sobrando segmentos para o número menor. Então o que a gente vai fazer é colocar um X entre elas e a resolução desse tipo de situação sempre vai ser na vertical. A mesma coisa vai acontecer nesse caso. Porque veja, as células têm valores diferentes. Se eu tentar emendar as duas para fazer uma única linha reta horizontal, uma das células vai estar errada, porque eu vou ter que respeitar ou o número que está em um círculo ou o número que está no outro círculo. E como resultado, um vai estar certo e o outro vai estar errado. Outro ponto, quando nós tivermos 2 círculos, um branco e outro preto do mesmo valor, ou o círculo branco com um valor maior do que o círculo preto, nós não podemos conectar uma outra, porque o círculo branco exigirá que eu estenda em linha reta todo o seu valor, e isso vai fazer com que eu exceda o valor do círculo preto. Vamos olhar esse caso. Eu tenho uma linha, um segmento, aí eu tenho um segmento em branco e um círculo com o número 2. Se eu ligar essa linha ao círculo, eu já vou ter completado o valor do círculo. E eu sei que eu não posso fazer isso porque eu preciso ter no mínimo um vetor para cada lado, seja o círculo branco ou o círculo preto. Se for o círculo branco, na mesma linha, seja horizontal ou vertical, e se for um círculo preto, eu preciso mudar a direção, fazendo a curva. Mas eu preciso ter no mínimo um segmento para cada lado. Então, quando esse tipo de situação ocorrer, eu preciso resolver esse círculo na direção perpendicular, nesse caso, verticalmente. Isso se aplica, obviamente, para outros valores de círculo, observando o espaço que há entre a linha e o círculo. O círculo precisa ter um vetor para cada lado, no mínimo, sempre. Vamos fazer uma experiência aqui. Para resolver o 6 branco, a gente primeiro tem que definir se ele é resolvido horizontalmente ou verticalmente. Se tentarmos resolver ele verticalmente, vamos facilmente ajustar 5 segmentos de linha. Se colocarmos o 6º segmento no topo, ele quebrará o 3, porque o 3 preto precisa ter no mínimo uma célula para cada lado, e aí ele já vai ter 6 células em uma direção, ou seja, eu já vou ter excedido em apenas um lado o valor do círculo. Da mesma forma, se eu colocar ele para baixo, eu vou exceder o número do círculo 5, porque eu vou ter 6 segmentos, 6 vetorizinhos completos. Isso significa que o 6 tem que ser resolvido horizontalmente. Nós temos espaço aí para 3 segmentos de linha do lado esquerdo, então nós podemos estender ele para o lado direito para completar os 6 segmentos. Isso não pode alcançar o outro 3 preto, porque faria com que ele ficasse errado da mesma forma que o que estava em cima. Eu não posso, de qualquer forma, completar os 6 segmentos porque eu ainda não sei para que lado
até onde esse 6 vai se estender para a direita e para a esquerda. Então eu vou botar aqui só os que eu tenho certeza. Como para o lado direito, na direção do 3, posso ter no máximo 4 segmentos, então eu tenho certeza que para o lado esquerdo eu tenho no mínimo 2. Então eu sei agora que eu tenho no mínimo 2 segmentos para o lado esquerdo e 3 segmentos para o lado direito. As mesmas deduções podem ser feitas para o 2 preto também. O preto 3 é sempre resolvido com 2 segmentos de linha em uma das direções e um segmento de linha em outra direção. Nesse caso, nós temos o espaço para um segmento de linha à esquerda. Se colocarmos 2 segmentos de linha para cima, eu vou fazer com que o círculo 2 esteja errado, porque ele precisa ter um segmento para cada lado obrigatoriamente. Isso significa que a gente tem espaço para apenas um segmento de linha para cima do 3. Se a gente colocar 2 segmentos de linha para baixo, eu vou quebrar o 2 branco, da mesma forma que eu quebrei o 2 preto. Portanto, a gente tem espaço apenas para um segmento para baixo da célula 3 preta. Isso significa que devemos ter 2 segmentos de linha à direita, ou seja, se eu só tenho a opção de ter um segmento para cima, um para a esquerda ou um para baixo, e são 3 segmentos que eu preciso, 2 obrigatoriamente tem que ser para a direita. Agora a gente já entendeu um pouco dessas técnicas e dessas deduções lógicas, né? Acho que a gente pode começar a resolver o nosso quebra-cabeças. Primeiro vamos olhar todas as pistas que estão próximas à borda ou que estão na borda, como eu expliquei no vídeo anterior. Por exemplo, essa pista 2 tem que seguir um para cada lado e depois que eu termino os 2 segmentos eu tenho que fazer a curva e a única opção de curva que eu tenho aí é para baixo. Aqui eu tenho 5 preto na borda e todos os círculos pretos precisam fazer curva. A única opção de eu fazer curva quando eu estou na borda é para dentro. Se eu estou vindo de cima ou de baixo, eu preciso fazer a curva para a direita. A mesma coisa acontece com 4, a mesma coisa acontece com 2 e a mesma coisa vai acontecer com todas as células pretas que tiverem nas bordas. Uma das direções desse 3 também está definida, porque ele não pode se conectar com 2, senão eu quebraria a célula 2, e como eu tenho que fazer uma curva, ele vai se conectar ou para cima ou para baixo, eu não sei ainda, mas para fazer a curva ele necessariamente vai ter que se conectar com o ponto à direita dele, então essa linha eu já posso deixar traçada. Vamos olhar essa célula 4 aqui. Se eu for para a esquerda, eu só tenho um segmento possível para andar. Isso faria com que eu tivesse que subir 3 segmentos, porque a direção para cima é uma direção obrigatória. Só que eu só tenho 2 segmentos para andar para cima, então eu sei que eu não vou andar para a esquerda, mas para a direita. Eu ainda não sei para cima se eu vou andar 1 ou 2 segmentos, mas o máximo que eu posso subir são 2 segmentos, então eu tenho certeza que para a direita eu posso ter 2 segmentos preenchidos para completar o 4. A gente tem uma abordagem semelhante para esse outro 4. Veja, para baixo ele só pode descer uma casa e para a direita ele só pode andar 2 casas, porque se ele tocar no 5 eu quebraria a pista 4. Então, se eu só tenho 2 casas para a direita e para baixo uma, eu não conseguiria completar o 4. Portanto, a direção que fica na borda vai ter de obrigatoriamente ser para cima. Eu só não sei ainda quantas casas para cima eu vou subir. Mas sei que para a direita, meu máximo são 2 segmentos. Isso significa que para poder completar o 4, eu tenho que subir no mínimo 2 segmentos. Voltando no 5, ele não pode tocar nem no 2 nem no 4 que estão ao lado dele, porque ele quebraria as 2 pistas. Então, esse círculo 5 só pode ser resolvido verticalmente. Eu já posso colocar aí um vetor para cada lado pelo menos. Como para baixo ele só tem espaço para 2 segmentos, eu tenho certeza que para cima eu preciso de pelo menos 3 segmentos completos. Já posso deixar eles aí. Agora olha esse 2 à direita. Ele só pode ser resolvido verticalmente. E eu sei que ele precisa fazer uma curva quando ele termina esse trecho, ou seja,
eu posso colocar 2x aqui para saber que ele precisa ir para os lados. Na parte de baixo ele só pode ir para a direita, porque se ele fosse para a esquerda ele tocaria na linha 5 e faria uma ramificação. E na parte de cima ele faz com que eu deduza que o 2 acima tem um segmento voltado para cima e não para baixo. Ou seja, um dos segmentos desse 2 preto eu já posso traçar. Esse 3 preto só tem um segmento de reta nessas 3 direções, para cima, para a esquerda e para baixo. Então necessariamente ele precisa de 2 segmentos do lado direito. E vai ter que fazer uma curva aí, ou seja, ele não toca no 2, senão ele estragaria a pista 2. Portanto, a pista 2 tem o seu segundo lado definido, ou seja, para o lado direito. Esse 3 superior ele não tem segmentos suficientes para se completar na vertical, então ele precisa se completar na horizontal. Então ele encosta no segmento de 2 preto e faz os outros 2 segmentos para a direita, ficando completo. Lembra sempre que quando a gente termina o número certo dos segmentos de cada círculo, a gente precisa fazer uma curva. Então a gente bota esse xzinho para lembrar depois que não pode continuar naquela direção. Esse 2 preto ele vai virar para baixo, porque ele não pode mais seguir para a direita. E não pode subir na direção do 3 branco. Vamos dar uma olhada nesse 3 preto aqui embaixo. Ele só tem a opção de um segmento para cima e um segmento para baixo. Então eu sei que ele precisa de 2 segmentos para o lado direito. Esse 2 abaixo dele vai ter que ser resolvido horizontalmente, porque se fosse verticalmente ele criaria uma ramificação no 3. Esse segmento à esquerda precisa fazer a curva para cima. Ele não pode seguir para a esquerda para encostar no 4, porque senão ele excederia o número do círculo, e ele não pode virar para baixo, porque criaria uma ramificação no 4. Então ele vira para cima e fecha o 3. E o segmento da direita não pode continuar à direita para não exceder o número, nem virar para cima, porque ele fecharia um loop restrito com 3. Então ele precisa virar para baixo e se conectar com o 4. O 4, por sua vez, tem um segmento finalizado para cima, então ele precisa fazer a curva e só pode fazer a curva para a esquerda, e aí depois ele se conecta no 2, a gente resolve o 4 e o 2 preto. E aí o 2 também não pode seguir reto, vai fazer a curva para cima. A gente tem o 3 preto também, que não tem outra direção senão fazer a curva para cima. Esse outro 3 preto aqui, a gente já sabe que ele não tem outra direção a seguir com 2 segmentos, ou seja, ele tem 2 opções de conexão e as 2 opções só dão a ele um segmento. Então ele precisa necessariamente ter 2 segmentos virados para cima. E quando ele finaliza, ele precisa fazer a curva. A curva para a direita ele criaria uma ramificação com a linha 5, então ele precisa virar para a esquerda. Esse 5 no centro ele já tem 4 linhas e ele não tem como ir para baixo, então ele precisa se conectar com 3 acima dele. Esse 4 ele já tem 3 linhas e não tem como a linha da direita seguir adiante, então ele tem que se conectar com um 5. Esse 5 por sua vez já tem 4 linhas, então ele precisa seguir com a linha da direita mais uma casa. Terminando os 5 segmentos ele precisa fazer a curva e só tem a opção de fazer a curva para baixo. Para a gente encostar essas 2 linhas, a gente vai fazer essa curva para a esquerda, para baixo, e aí a gente vai conectar o 5 ao 3, porque não tem outra opção para a conexão de nenhuma dessas 2 pontas. Com essas novas configurações, esse 4 só pode se conectar a esse 2, e esse 3 preto só pode se conectar com esse 5 branco à direita. Essa área aqui acima também tem algumas linhas que só podem seguir em uma direção. Vamos completar aqui, porque não tem outra escolha para elas seguirem. Essa ponta aqui desse 2 só pode se conectar a esse outro 2 aqui, não tem outra escolha. Bom pessoal, já terminamos metade do quebra-cabeça, todo lado esquerdo. Agora vamos terminar a outra metade. Vamos embora!
Esse 5 aqui na parte de baixo, ele só tem 2 casas até o 3, então obrigatoriamente ele tem que ter 3 segmentos para cima. Ele não pode cruzar o 2, senão ele quebraria a pista número 2. Então a gente pode também terminar esse 5 ligando ele ao 3 e a gente finaliza o 3 também. Fica claro que esse 2 não pode ser resolvido verticalmente, então a gente resolve ele horizontalmente e a gente finaliza essa ponta solta que tem na barra, no segmento da esquerda com a linha que vem de baixo e finaliza a ponta do segmento da linha do 5 que só pode virar para a direita. Dá uma olhada nesse 8 aqui, não tem espaço para resolver ele horizontalmente e é um círculo branco, então tem que ser uma linha reta. Ou seja, só dá para resolver ele verticalmente e tem exatamente o número de casas para a gente se conectar ao 2. Esse 2, por sua vez, não pode seguir para cima, porque ele não tem para onde ir, ele está sem saída, ele só pode virar para baixo. Completando os 2 segmentos, um para a esquerda e um para baixo, eu sou obrigado a virar a ponta de baixo para a esquerda, não tem outra direção para virar ele. Com isso, esse 5 branco tem que ser resolvido verticalmente, e eu não posso encostar ele no 4 preto porque eu estragaria a pista 4. Então eu vou fazer um segmento para cima e 4 segmentos para baixo, e vou fazer as curvas. A curva do segmento de cima só pode ser para a esquerda. A curva do segmento de baixo, se ela for para a esquerda, ele vai fechar esse 2 preto aqui na borda direita. E o 2 preto ficaria sem saída. Então a curva tem que ser para a direita e fazer a conexão do 5 branco com um 2 preto. E a gente fecha mais esse pedacinho do quebra-cabeças. Esse 3 de baixo está resolvido, então ele precisa fazer uma curva. E só dá para ele fazer a curva para a esquerda. Aí a gente vai seguir com ele para cima, tomando cuidado para não fechar um loop isolado aí. Vai seguir até onde a gente puder. Quando a gente passa pelo 2, a gente vê que o 2, se fizer a curva para cima, ele vai seguir na direção oposta que a gente precisa. A gente precisa fechar esse ciclo aqui de baixo. Então esse 2 vai virar para baixo e vai se conectar à linha que vem do 5 preto. Se a gente resolver esse 3 horizontalmente, a gente isolaria essa ponta na parte de baixo. Então a gente precisa resolver ele verticalmente. E aí a gente pode fazer a conexão dessas pontas aqui perdidas. Agora a gente está ficando com pouco espaço, está ficando apertado o negócio, mas a gente está quase terminando. Vamos embora. Esse 4 só tem uma forma de ser resolvido, que é nessa direção aqui. E aí agora ficou até fácil de finalizar o quebra-cabeças. É só finalizar as pontas aqui, ó. Essa ponta para cima para a esquerda, essa outra ponta aqui para a direita e essa aqui para baixo. E pronto. Quebra-cabeças resolvido, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha conseguido fazer você entender aí as regras, as dicas, os macetes que tem nesse quebra-cabeça Shingoki. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sino de notificações para você receber nossas novidades. E não se esquece, compra as nossas apostilas com exercícios de estimulação cognitiva, a ginástica do cérebro. O link para você ter acesso a elas está aqui abaixo na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo com novos quebra-cabeças e novos exercícios de estimulação cognitiva. Um abraço, fiquem com Deus.